Ministro da Defesa veio a Mato Grosso do Sul para participar das discussões sobre a segurança nas fronteiras. Integrantes de uma comissão de defesa dos direitos humanos do Parlamento Europeu também estiveram no estado. Neste caso, o assunto foi conhecer a situação dos índios Guarani Kaiowá. 2 audiências públicas marcaram os trabalhos no Legislativo. Preservação do meio ambiente e direitos da criança e do adolescente foram os temas dos debates. E o sucesso da campanha Compartilhe o Natal. Milhares de brinquedos foram arrecadados e devem fazer a alegria de crianças atendidas por 8 instituições na capital. Fique com a gente, o Assembleia Notícias está no ar. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, veio a Mato Grosso do Sul a convite do Legislativo Estadual para participar das discussões sobre a segurança nas fronteiras. Ele recebeu dos deputados estaduais a carta de Campo Grande com 12 propostas ao governo federal que foram definidas durante uma audiência pública realizada no último dia 2, aqui na Assembleia Legislativa. No documento entregue pela Casa de Leis, constam 12 propostas, como a criação de um Fundo Nacional para a destinação de recursos, a construção e manutenção de presídios pelo governo federal ou repasse de recursos para o Estado assumir os presos, além de mudanças na legislação para que os bens apreendidos com traficantes e contrabandistas fiquem para o Estado onde o crime ocorreu. Dentro, obviamente, de uma inteligência para que as ações sejam coordenadas, planejadas e que elas possam surtir os efeitos para os quais elas são efetivamente criadas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou dados e novos investimentos no setor de proteção das fronteiras no país. Ele também anunciou a aquisição de um satélite de monitoramento que passará a funcionar a partir de março do próximo ano. Nós estamos contratando satélite de baixa altitude, satélite radar e óptico de baixa altitude, que permite você monitorar com um grau de resolução de até 50 centímetros o que se passa na Terra e permite a você também ver através das nuvens. Então, nós estaremos no início do ano fazendo essa contratação. Além disso, o Brasil terá pela primeira vez um satélite 100% controlado pelos brasileiros. Além da integração entre as forças policiais, o ministro ainda defendeu a parceria entre Estado e União no desenvolvimento das regiões de fronteira. Trabalhar a fronteira é o todo, não adianta você só fazer a repressão. Você tem que fazer a inteligência, reprimir esses núcleos de criminalidade e também levar o desenvolvimento para que essas regiões possam ser ocupadas e não no descaminho, mas sim no bom caminho, que é levar emprego, levar oportunidades. Eu acho que esse caminho aí e essa integração que nós estamos fazendo com o governo federal agora vai possibilitar uma política efetiva nas nossas fronteiras. Ao receber a carta de Campo Grande, o ministro da Defesa se comprometeu a voltar ao Estado a cada 90 dias para prestar contas das ações desenvolvidas pelo governo federal nas regiões de fronteira. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul também recebeu a visita de integrantes de uma comissão de defesa dos direitos humanos do Parlamento Europeu. Eles vieram ao estado para conhecer e discutir a situação dos índios Guarani Kaiowá. Os integrantes do Parlamento Europeu foram recebidos na sala de reuniões da presidência da Assembleia Legislativa. Ao longo da semana, antes do encontro, a delegação visitou comunidades indígenas em Dourados e Carapó, onde em junho deste ano, os índios Guarani Kaiowá entraram em confronto com produtores rurais. A reunião no Legislativo Estadual foi acompanhada por parlamentares da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, representantes do Ministério Público Federal e do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. A deputada Amara Caseiro, que é integrante da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas da Assembleia, apresentou dados sobre a violência registrada nas comunidades indígenas.
O levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado aponta que, na maioria dos casos, a violência tem origem entre os próprios índios. A delegação europeia recebeu cópias dos relatórios finais das investigações da Assembleia Legislativa sobre a questão indígena. A CPI do CIMI concluiu que a entidade incita e financia invasões de terra em Mato Grosso do Sul e pediu a punição de 18 pessoas. E a outra CPI concluiu que o Estado não é omisso e nem age contra as comunidades indígenas. Este deputado português garantiu que o Parlamento Europeu respeita a autonomia das autoridades brasileiras, afastou boatos de sanções econômicas aos produtores do Estado e defendeu o debate democrático em busca de soluções. A nossa visita nada tem que ver com a situação política interna do Brasil. Aliás, os deputados que aqui estão presentes representam forças políticas diferentes e com visões diferentes do próprio problema brasileiro. Estamos aqui estritamente perante uma questão de direitos humanos e achamos que tínhamos esse dever e essa obrigação, como amanhã estaremos noutro país. Temos feito várias visitas dessa natureza. Os parlamentares defenderam que a solução para os conflitos é a indenização aos produtores rurais pelo governo federal para que as terras declaradas indígenas sejam demarcadas e as comunidades indígenas assentadas. É possível, através da antiga PEC 71 no Senado, hoje a PEC 132 na Câmara, que possibilita indenizar benfeitorias e terras nuas. Então nós temos que avançar nessa proposta. Porque tem que resolver o governo federal. Ele não pode pegar uma coisa privada, transformar em pública sem pagar. Se eu estou há 50, 60, 70, 80 anos, se quem me vendeu comprou do Estado, pagou o Estado, quem fez o negócio errado é o Estado. Tem que ter a responsabilidade de promover a paz, entendeu? E promover a paz é entender que o índio tem direito, que o índio precisa de terra e muita terra, entendeu? Para ele poder produzir, que ele precisa de exercer de fato o seu direito de ser cidadão, de cidadania, mas que o proprietário também tem que ser respeitado. Agora, não dá para só um lado pagar, né? Pagar com morte, pagar com falta de acompanhamento. No plenarinho da Casa de Leis, a deputada Mara Caseiro, do PSDB, realizou uma reunião para apresentar o relatório final das melhorias feitas pelas operadoras de telefonia móvel que atuam no Mato Grosso do Sul. Em 2014, Mato Grosso do Sul foi o campeão nacional de reclamações das operadoras de telefonia móvel. Naquele ano, a Assembleia Legislativa realizou uma CPI para avaliar o trabalho das 4 operadoras que atuam no Estado, que ao final da investigação firmaram um compromisso de novos investimentos. O termo de ajustamento de conduta foi assinado no dia 18 de dezembro de 2014 entre representantes do setor de telecomunicações, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, PROCON de Mato Grosso do Sul e Assembleia Legislativa do Estado, e estabeleceu um calendário de 2 anos para o cumprimento de diversas metas, principalmente relativas à expansão da cobertura e melhoria na qualidade do sinal de telefonia e internet móvel. De lá para cá, as operadoras teriam investido até mais do que o combinado, mas a precariedade dos serviços ainda é a principal reclamação da população. Segundo o PROCON, o número de queixas contra as operadoras teve uma redução que variou de 10% a 30%, mas no setor empresarial... Nós tivemos um apogeu, né, dos empresários utilizando muito o serviço móvel para se comunicar com seus colaboradores e profissionais, e agora, no momento de crise, há um enxugamento desses gastos, desses insumos. Então a operadora tem que ver, primeiro, a necessidade premente de equalização dos gastos desse empresário, né, resolver o problema agora, porque provavelmente quando a gente sair desse sufoco, esses mesmos vão voltar à ativa no seu planejamento. A relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputada Mara Caseiro, considerou que mesmo que o desempenho das operadoras esteja atendendo às exigências da Anatel, a cobertura oferecida no Estado ainda está aquém da expectativa da população. Nós temos uma dificuldade ainda da falta de sinal, da interrupção de sinais, principalmente no interior. Teve uma melhora? Teve. Nós temos vários municípios que não tinham 3G, hoje tem o 3G, eles atenderam essa demanda, né? Mas ainda há alguns problemas que ocorrem e que a gente ainda não conseguiu resolver com a nossa CPI. E por conta disso é que nós pedimos que essas reuniões, elas continuassem, elas fossem prorrogadas por mais um ano, para que a gente pudesse continuar nesta avaliação. A Anatel estima que todas as cidades com mais de 30 mil habitantes do estado tenham pelo menos a internet 3G até o final de 2017.
Alterações no regimento interno da Casa de Leis e a manutenção de 2 vetos do Poder Executivo foram os destaques da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O veto total do governo do estado ao projeto de lei que proíbe a comercialização de refrigerantes em escolas de educação básica de Mato Grosso do Sul foi analisado pelo deputado Beto Pereira, do PSDB. Ele adentra a competência de legislarmos sobre as escolas públicas. Ele também extrapolava os limites e adentrava ao direito privado, ao direito empresarial das escolas que são particulares em fazer a gestão das suas cantinas. O deputado Beto Pereira também relatou outro veto total do Poder Executivo. A proposta prevê a cassação do registro do ICMS de empresas envolvidas em casos de exploração sexual ou pedofilia. Nós precisamos ter condenações, nós temos recursos, não só na esfera, na seara administrativa, mas também na seara judicial, para que depois, como sanção, haja uma proibição. Então, adentrou muito aí uma pena antes do trânsito julgado, antes do devido processo legal. Os deputados ainda deram parecer favorável ao projeto de resolução que altera o regimento interno da Assembleia Legislativa. Entre as propostas estão o prazo de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito e a eleição da mesa diretora. No segundo ano de mandato do presidente, nós teremos as eleições, para a nova mesa diretora no antepenúltimo sessão legislativa ordinária. Então, antecipando essa eleição, nós vamos conseguir ter mais tranquilidade para cumprir a nossa missão do ano, que é entregar a pauta sem nenhum projeto para o próximo exercício. O emocionante trabalho de quem leva a alegria para crianças em hospitais foi reconhecido pela Casa de Leis. A noite de homenagens aos artistas voluntários foi conduzida pelo deputado Márcio Fernandes, do PMDB. A alegria contagiante dos doutores palhaço invadiu o plenário. Deputado Júlio Maia. Os voluntários, conhecidos por doarem parte do tempo para visitar hospitais e arrancar sorrisos de pequenos pacientes, foram homenageados pelo deputado Márcio Fernandes. Um trabalho de doação, essas pessoas têm o dom de trazer alegria a essas crianças e adultos que passam por momentos de extrema dificuldades, e eles, com esta alegria, com esta determinação, trazem para dentro dos hospitais, para dentro dos leitos hospitalares, esse desejo de viver, essa paz. A solenidade marcou a aprovação pelo Parlamento Estadual do projeto que institui o dia 8 de dezembro como o Dia dos Doutores Palhaço. A proposta do deputado Márcio Fernandes reconhece a dedicação dos voluntários, que tem feito a diferença na vida de crianças internadas. Nós conseguimos brincar nesse sentido do empoderamento, do fortalecimento dessa criança e lembrar que ela também é criança, que é tão importante, Até para que ela possa fazer esse enfrentamento de cabeça erguida, Quando eles entram, eles trazem alegria, conseguem realmente tirar um sorriso da criança, mesmo que esteja num estado assim bem debilitado, mas eles conseguem trazer um pouco da alegria de viver. Símbolo de um trabalho voluntário que deu certo, o projeto Doutores Palhaço nasceu em 2008. De lá para cá, pelo menos 100 pessoas já passaram pela iniciativa e atualmente 15 voluntários se revezam nas visitas às crianças. Há um ano, a bancária Patrícia dos Santos foi selecionada para fazer parte da turma e se tornou a divertida doutora Paquita. Depois que dá o primeiro sorriso, daí a festa está pronta no quarto. E a transformação é mais, acho que meu e de todos que estão lá trabalhando, do que da própria criança, porque a gente sai de lá transformada, a gente passa a ver a vida de outra forma. A Aline decidiu que seria integrante dos Doutores Palhaço há 4 anos, motivada pelo filho Lucas, que está prestes a receber alta definitiva de um câncer.
A partir desse problema, eu realmente percebi o quanto era importante a gente mudar o foco da doença, da tristeza e ter alegrias. Então, a partir da doença, a partir dos problemas, dos momentos difíceis, eu percebi que realmente o sorrir fazia com que a caminhada fosse mais fácil. No próximo bloco, a preservação ambiental dos rios no estado e as propostas para garantir o bem-estar das crianças de Mato Grosso do Sul foram temas de audiências públicas. Veja ainda os projetos que estão tramitando para garantir a qualidade de vida à pessoa idosa. Fique com a gente, nós voltamos em instantes. Se você ainda tem o hábito de jogar o óleo de cozinha no ralo da pia, saiba que existem formas sustentáveis de descarte. Esta empresária recolhe o produto e transforma em sabão ou encaminha para a produção de biodiesel. A empresa cadastra o estabelecimento ou condomínio, mesmo residência, a gente disponibiliza no recipiente, as pessoas armazenam isso, todo esse óleo depois, ao invés de descartar no ambiente, é colocado nesse recipiente e periodicamente a gente faz essa coleta. 1 litro de óleo descartado de forma incorreta polui até 25 mil litros de água. Este proprietário de um condomínio de lanchonetes reconhece os danos causados e procurou Nodila para uma parceria responsável. E de que forma que a gente poderia participar e colaborar tanto com essa iniciativa que a gente achou muito interessante, quanto com o meio ambiente e tudo mais. Descarte sustentável. A Assembleia Legislativa curte essa ideia. Para que um grande sonho se concretize, assim, tijolo por tijolo, é preciso que antes muitos tenham acreditado nele. Em apenas 15 anos de existência, aprendemos a sonhar cada vez mais alto e, mais que isso, a lutar para que nossos sonhos se realizem. E foi a partir de um grande sonho, compartilhado por mais de 200 mil vidas, que hoje a Cacemes tem o orgulho de entregar aos servidores públicos e ao Mato Grosso do Sul o Hospital Cacemes de Campo Grande. Com uma tecnologia limpa, com baixa produção de resíduos e pouco desperdício, o hospital foi construído com estrutura metálica e fechamento externo em ACM e vidro, garantindo o isolamento térmico e acústico. Além de possuir iluminação interna e externa com lâmpadas de LED que reduzem em 80% o consumo de energia elétrica e um sistema de climatização central totalmente automatizado, feito com água gelada. Com mais de 14 mil metros quadrados, uma construção pioneira que alia o planejamento às práticas sustentáveis que reforçam o compromisso da Cacemes com o meio ambiente. Seja bem-vindo a um novo tempo. De portas abertas para você, o Hospital Cacemes de Campo Grande oferecerá aos beneficiários e demais conveniados mais que conforto. 111 leitos com sistema hoteleiro moderno, acomodações planejadas com camas elétricas, poltronas ergonômicas, sistema de TV a cabo e frigobar, além de alimentação diferenciada. Um centro de oncologia, pronto atendimento adulto e pediátrico 24 horas, 20 leitos de UTI adulto com um conceito moderno e humanizado de atendimento, padrão de qualidade e segurança. 9 leitos de UTI neonatal, 10 salas cirúrgicas, sendo uma delas obstétrica e outra equipada com telemedicina. O primeiro hospital do Mato Grosso do Sul a possuir esta tecnologia. O centro de diagnóstico avançado do hospital é completo, com laboratório de análises clínicas, ressonância magnética, tomografia 128 canais, mamografia digital, hemodinâmica, ultrassom, endoscopia e colonoscopia, raios-x digital fixo e móvel, reduzindo a exposição à radiação. O Hospital Cacemes de Campo Grande é um centro de referência em saúde. Um marco na história de Mato Grosso do Sul. O futuro está aqui. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. A Assembleia Legislativa quer estar perto dos sul-mato-grossenses. Se você não vem até o Legislativo, tem a opção de saber sobre o trabalho dos deputados num portal com conteúdo privilegiado. É a Assembleia Online.
Basta um clique para ter acesso à agência de notícias, à rádio e à TV do Legislativo. Tudo com a melhor qualidade para alcançar toda a população do Estado. Autoridades e estudantes discutiram em audiência projetos ambientais de autoria do deputado Paulo Correa, como a proteção dos banhados e a política de preservação dos serviços ambientais. Temas que afligem a humanidade, como mudanças climáticas, desastres ambientais, desmatamento e escassez de água, ganharam voz na Casa de Leis. A conservação ambiental, com a implantação de programas de pagamento por serviços, já é uma realidade em algumas regiões do país. Para o analista em projetos ambientais, os resultados são animadores. O Ministério Público, aí são agendas de compensação, né? São recursos públicos que o Ministério Público destinou para o pagamento de serviços ambientais, e a gente também tem a lógica de usuários sendo aplicada, por exemplo, no município de São José dos Campos, de São Paulo, que tem um recurso que é proveniente da cobrança pelo uso da água da agência de bacia. Então, para a gente digamos, a lógica perfeita, né, para esse mecanismo de incentivo, porque a agência que regula o recurso que o comitê cobra, né, pela água, ela está fazendo repasse para os proprietários rurais que estão produzindo essa água, né? Outro exemplo ocorre no estado de São Paulo. Lá são realizadas ações que estimulam proprietários rurais a conservar parte de suas áreas, tornando-as reservas particulares do patrimônio natural. Os proprietários se inscrevem nesses editais, fazem as propostas das ações que eles vão executar para conservar suas reservas, né? E as áreas selecionadas, elas firmam contratos de 5 anos, né? Que serão remunerados a cada etapa que ele executa os serviços de conservação dessa área. A conservação e proteção das áreas úmidas, abundantes aqui no estado, são preocupações desse pesquisador. As cidades começaram onde tinha água. Campo Grande começou aqui por causa desses córregos. Só que hoje as nascentes estão cimentadas. Os banhados fora do Pantanal são os que mantêm a água que vai para o Pantanal. Então, se nós secarmos essas áreas úmidas aqui no alto, vão diminuir os córregos. Os projetos de lei da proteção dos banhados e preservação dos serviços ambientais debatidos durante a audiência ganharam reforço de um decreto estadual. Uma minuta de decreto que nós estamos trabalhando e apresentamos hoje nessa audiência pública, ela tenta mostrar essa nova lógica de você premiar aqueles que voluntariamente querem conservar a natureza para que ela possa continuar oferecendo os serviços ambientais. O produtor rural, a pessoa que puder estar fazendo uma melhoria para o meio ambiente, merece receber uma remuneração diferente. Ou seja, quem preserva a nascente de um rio, ele tem que receber por isso. Quer dizer, aquela área que ele poderia estar fazendo alguma coisa e tendo um lucro, ele pode estar preservando, e aí nós temos várias sugestões de pagamento, como é feito em São Paulo, como é feito em Minas Gerais, como está sendo feito em Santa Catarina. Outra audiência, proposta pelo presidente da Casa, deputado Júnior Mock, avaliou as políticas públicas relacionadas ao atendimento das crianças e adolescentes. Aspectos como segurança, educação e saúde foram abordados durante os debates. Os temas farão parte de propostas que serão inseridas no Plano Estadual Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Mato Grosso do Sul. O plano está sendo elaborado pela Organização Mundial de Educação Pré-Escolar, a OMEP, em parceria com os poderes executivo e legislativo, além da sociedade civil e autoridades especialistas no assunto. Esse plano ele tem um acompanhamento de uma comissão especial de representantes governamentais das pastas de políticas públicas, assim como de entidades que atendem a criança e adolescente. E uma vez aprovado por essa comissão e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, nós submeteríamos esse plano
à Assembleia Legislativa para formalizar a efetividade dele nas ações de políticas públicas para crianças e adolescentes. A diminuição da população infanto-juvenil preocupa as autoridades. Dados apresentados pelo Instituto Marista de Assistência Social de Brasília apontam aumento da mortalidade entre crianças e adolescentes. Os suicídios e homicídios estão entre as principais causas. Eu não ousaria jogar a responsabilidade para a família, porque eu acho que o principal responsável é o Estado, é o poder público, que não assegura políticas públicas básicas, estruturantes, para que as famílias tenham condições de vida adequadas, para que os seus filhos tenham escolas de qualidade, escolas que sejam atrativas, que não expulsem os meninos para as ruas, né, que essas crianças tenham atendimento à saúde, tanto do ponto de vista preventivo como do ponto de vista de tratamento, né, que tenham ações de esporte, lazer e cultura. Para o presidente da Casa de Leis e proponente da audiência pública, deputado estadual Júnior Mock, o Estado falha em alguns pontos, mas a mudança no perfil das famílias é o que deve ser levado em conta ao projetar um projeto que possa garantir os direitos da criança e do adolescente para os próximos 10 anos. Nós temos que ter um diagnóstico claro de quais são percentualmente as famílias, onde está a raiz do problema. Não adianta apenas atribuir culpa ao poder público apenas e não ter realmente um trabalho com as pessoas, né, orientando no sentido da constituição da família ou mesmo de que, nos casos, né, dessas gravidez indesejadas ou que não existe nenhuma estrutura, tanto do ponto de vista familiar como econômico, para prover a vida dessas crianças. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Vera Lúcia Silva Ramos, destacou a saúde e a educação como alguns dos principais pontos a serem trabalhados durante a elaboração do plano. O adulto saudável, ele tem que ter um desenvolvimento saudável. Então, a nossa meta é que para que 10 anos nós tenhamos a adolescência, resposta maior para essa adolescência e atuarmos também na prevenção. A escola como um setor importantíssimo no desenvolvimento, uma escola que acolhe, uma escola que educa, uma escola que não reprime. E durante a semana, projetos importantes foram aprovados. Um deles de autoria do deputado Felipe Orro, do PSDB, que prevê a inclusão de programas de educação física adaptados a crianças com necessidades especiais. Outra proposta aprovada pelo plenário é de autoria do deputado Márcio Fernandes, do PMDB, que institui o Programa Estadual ao Jovem Empreendedor. Nós estamos incentivando, na verdade, as escolas estaduais e privadas do estado do Mato Grosso do Sul a realizar esses convênios junto ao SEBRAE, junto ao governo do estado, para abrir realmente o empreendedorismo dentro das escolas. E o projeto do Poder Executivo, que prevê o parcelamento de dívidas empresariais junto ao governo do estado, foi aprovado. O líder do governo, deputado professor Rinaldo, explicou que as empresas com processos judiciais por dívidas atrasadas com o Estado poderão quitar débitos antigos por meio de parcelamento. O governo, na verdade, está dilatando o prazo até o final de janeiro de 2017, para que a empresa que esteja inadimplente possa cumprir com seus deveres juntamente ao Estado. E, consequentemente, isso acaba permitindo com que entre um pouco mais de receita e no momento atípico de tanta dificuldade, eu não tenho dúvida que vai ser bom para o governo e acaba também permitindo com que essas empresas realmente venham a ser regularizadas. Os parlamentares também aprovaram o projeto de resolução de autoria do deputado Lídio Lopes, que altera o regimento interno quanto à data da eleição da mesa diretora. Por meio do projeto de resolução, constam as seguintes alterações. A eleição da mesa diretora, que ocorre a cada 2 anos, poderá ser realizada até a data da antepenúltima sessão ordinária do ano vigente, e não mais obrigatoriamente na antepenúltima sessão ordinária.
A Comissão Permanente de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas passa a ser chamada de Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas. As comissões parlamentares de inquérito não poderão mais atuar durante o recesso parlamentar. Foi incluído no regimento interno que o prazo para a conclusão dos trabalhos das CPIs deve ser contado desde a data de instalação, eleição e posse do presidente, do vice-presidente e da escolha da relatoria. O regimento previa a eleição da mesa dia 20, um dia fixo, ou até a antepenúltima sessão do ano. E nós alteramos para até o dia 20, porque se há um consenso, você pode votar antes, havendo o apoio do plenário, você pode estabelecer a data antes. Nós não tínhamos essa flexibilidade, então foi para flexibilizar isso. As outras alterações são alterações de adequação. Na última sessão plenária da semana, começaram a tramitar 2 projetos de lei com propostas baseadas nos trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa. O deputado Renato Câmara, do PMDB, propõe uma taxa menor a ser cobrada das pessoas com 60 anos ou mais na hora de emitir ou renovar a carteira de habilitação e a permissão provisória para dirigir. Hoje, as pessoas acima de 65 anos, quando ela vai renovar a sua CNH, ela paga o mesmo valor para uma pessoa que não é idosa. Então, ela e a CNH dela só dura 3 anos. E uma pessoa que não é idosa, a CNH dura 5 anos. Então, nós estamos propondo para que o governo do estado cobre proporcionalmente aos 3 anos. Então, diminuindo o valor da CNH para as pessoas idosas. O outro projeto pretende reconhecer pessoas e instituições que promovem ações em prol do idoso. A proposta é criar a comenda Amigo do Idoso a ser entregue todos os anos pela Casa de Leis. Durante mais de 2 meses, a campanha Compartilhe o Natal, uma iniciativa do Ministério Público, arrecadou milhares de brinquedos que serão doados para 8 instituições que atendem crianças na capital. A Assembleia Legislativa, uma das parceiras do projeto, entregou as doações durante uma solenidade que reuniu deputados e servidores da Casa de Leis. Por 2 meses, a campanha Compartilhe o Natal sensibilizou servidores públicos e sociedade para a doação de brinquedos para serem entregues às crianças com deficiência. A ação foi encerrada em uma solenidade na Assembleia Legislativa, que foi um dos pontos de coleta. Fundada ano passado, a campanha criou uma rede de transformação social capaz de trazer esperança e um Natal digno para quem tanto precisa. Toda vez que você consegue fazer essas parcerias, ainda mais com o Ministério Público, para fazer uma criança feliz, no momento de tanta turbulência que o país passa, é um motivo de muita alegria, muita satisfação e muito prazer. No 2º ano consecutivo, a Assembleia Legislativa participa ativamente desta campanha, em que envolve todos os servidores desta casa participando, que faz com que a gente tenha, neste período principalmente, a sensibilidade de entender que cada criança merece e tem o direito de ser feliz. A campanha Compartilhe o Natal irá beneficiar 8 instituições de Campo Grande. Serão cerca de 5.000 crianças que irão receber os presentes doados. Em um ato simbólico, algumas crianças atendidas pela PAI, Pestalozzi, Juliano Varela e Cotolengo receberam os primeiros presentes. A presença do Papai Noel e dos heróis da Liga do Bem deram um toque todo especial à entrega, que contou também com autoridades e representantes das entidades. Essas crianças não poderia passar o Natal mais maravilhoso que vai passar. É muito bom a gente ver todas as crianças recebendo um presente, né? Quem não gosta de abrir um presente? Segundo a Procuradora de Justiça, Jaceguara Dantas, idealizadora da campanha, a parceria tem feito toda a diferença na vida das crianças. Eles realmente estão muito felizes e nós ficamos mais felizes ainda porque uma campanha como essa, de voluntariado, eu acho que quem é contemplado é quem doa, muito mais do que quem recebe. Para as famílias das crianças, o momento proporcionado pela campanha traz alívio aos corações de quem talvez não teria como presentear seus filhos devido às dificuldades financeiras. Eu tenho que agradecer a todos que estão envolvidos nessa ação, porque é maravilhoso.
Nós ficamos por aqui, mas você continue com a gente aqui no canal 9 da NET e acompanhe o trabalho do Legislativo Sul-Mato-Grossense. Mais informações e notícias você acompanha no portal al.ms.gov.br. Até o próximo.